Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por um culto tão maravilhoso e tão especial, em podermos adorar, exaltar e enaltecer o nome do nosso Deus. Não há nada melhor do que podermos estarmos na presença do Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando pela nossa diaconisa Lívia. Ela vai estar ministrando a palavra nessa noite, mas queremos também dar as boas-vindas, né? Temos uma família aqui na frente que está nos visitando hoje. Como é que a igreja diz? Que Deus possa abençoá-los. Amém. Nosso irmão Aldo também, com a sua namorada, né? Amém. Também está nos visitando. Como é que a igreja diz? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial, né? De uma forma maravilhosa e de uma forma gloriosa. Eu quero convidá-los a ficar em pé nesse momento para podermos agradecer a Deus e apresentar a vida da nossa diaconisa Lívia. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade ela dura para sempre. A tua misericórdia ela nos alcança de uma forma tão especial e tão maravilhosa que ficamos constrangidos em um momento como esse, em podermos sentir a tua presença, em podermos te engrandecer e saber, ó Pai, que a nossa adoração está chegando ao teu trono como aroma suave em tuas narinas. Nesta noite te apresentamos a tua filha, diaconisa Lívia. Que o Senhor Deus possa usá-la, que o Senhor possa utilizá-la como instrumento para nossas vidas e para a vida daqueles que estão assistindo este culto, Pai, pela transmissão. Abençoa, Pai, é isso que nós te pedimos, que o Senhor visite os nossos corações para receber a tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao que estar assentado no trono. Gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui. Agradeço mais uma vez o convite ao pastor, né? E do pastor e a confiança. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu peço para os irmãos que fiquem em oração aí, tá certo? Porque eu sou bem tímida, né? Eu não sou muito acostumada a estar pregando no domingo, mas que os irmãos possam estar orando para que eu não venha falar nada que venha de mim, mas que venha do Espírito Santo de Deus, que seja para a edificação dos irmãos. Amém? Eu gostaria de pedir para todos os irmãos vamos assim ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, né? Vamos ler algumas passagens aqui da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. A partir do versículo 19, a gente vai estar lendo alguns versículos, tá bom? Se você está perto de algum irmão que você está vendo que não está com Bíblia, se você puder compartilhar com esse irmão, com essa família, compartilhe, tá bom? Para que todos nós possamos acompanhar. Amém. Vamos assim ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 19, do 19 ao 21. Atende, pois, a oração do teu servo. Essa foi a oração de Salomão, certo? Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam atentos dia e noite, abertos sobre este lugar.
de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. Ouve tu, do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Os irmãos vão um pouquinho mais na frente, no versículo 24. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel e torna a levá-los à terra que tem lhes dado os seus pais. Vá um pouquinho mais na frente, irmãos, 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado dessa cidade que escolheste e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a oração e a sua súplica, e faz justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem para si e se converterem na terra do seu cativeiro, e a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente e procedemos impiamente, e se converterem a ti de todo o seu coração, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração neste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faça virar o teu rosto do teu ungido, e lembra-te das misericórdias de Davi, o teu servo. Amém? A igreja pode sentar. Essa foi uma oração de Salomão e uma época muito interessante, né? Que foi a dedicação do templo do Senhor. E eu trouxe bastante versículos, né? Porque esses versículos, eles contextualizam uns versículos, outras passagens que a gente costuma muito falar nas pregações, né? Que provavelmente os irmãos já sabem decorado. Se os irmãos souberem decorado, vocês falam comigo, tá certo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a gente só vê esse versículo isolado, esses versículos isolados, né? Agora estão atentos, meus ouvidos e os meus olhos estão atentos à oração que for feita nesse lugar. Essa foi a resposta de Deus, né? Quando a gente ouve esse versículo isolado, tem grandes promessas na vida da gente, mas você acredita que o Senhor Deus, Ele respondeu a Salomão exatamente com as mesmas palavras que Salomão fez a oração? Sabe o que isso quer dizer? O Senhor, Ele escuta a tua oração. Às vezes você acha que você está falando palavras em vão, você está falando palavras para o vento, ou que as pessoas se esquecem, né? Que Deus se esquece daquilo que você fala em oração com Ele. Mas pode ter certeza, aquilo que você pede com o seu coração contrito, aquilo que você pede de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, o Senhor, Ele responde a oração, sabe? E aí eu faço uma pergunta: os irmãos lembram de alguma oração que fizeram na semana passada?
Você lembra? Você consegue lembrar das palavras que você usou com o nosso Deus? Talvez você nem se lembre, mas o Senhor, Ele já escreveu. O Senhor, Ele já disse, olha, eu ouvi a tua oração. Eu vi aquela lágrima que só você viu sendo derramada. Eu vi, eu sondei. E muitas vezes, coisas que acontecem lá na frente, depois de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, acontecem na sua vida, de repente você não sabe o que foi, mas o Senhor, Ele vai te fazer lembrar. O Senhor, Ele vai te fazer lembrar, e o Senhor vai dizer assim, lembra daquela oração que você fez naquele dia? Lembra quando você estava dentro do seu quarto, que você dobrou o seu joelho, que você fechou a sua porta e você disse, Senhor, eu não quero mais que seja assim. Aleluias. O Senhor é um Deus de resposta. Amém? Vamos confiar mais no Senhor. Vamos confiar. Vamos acreditar. Vamos colocar a nossa fé em ação. Amém? Mas existiram alguns contextos em cima dessa oração, porque Salomão, ele não só orou. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui hoje, né? Que a oração foi linda, né? De Salomão. Foi uma história, se os irmãos quiserem ler em casa, leiam o capítulo 6, 2 Crônicas, que é bênção, né? É uma passagem que particularmente eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre ela, eu gosto muito de ler ela, que me traz muito ânimo, né? Capítulo 6, capítulo 7, a partir do capítulo 1. E é uma história muito interessante. E se você observar a história por trás de tudo isso, a oração foi uma das últimas ações de Salomão. Você sabia? Salomão, ele não começou orando, ele começou agindo. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, né? Como eu falei para vocês, essa foi uma oração que foi feita na dedicação do templo, né? Quando Salomão, ele construiu o templo, e ao final, né, quando ele construiu, que ficou completa a obra, ele fez essa oração com todo o povo, né? E eu acho interessante algumas das coisas que, se você observar lá no capítulo 2, versículo 1, você abre aí para mim, por favor. Fica acompanhando, os irmãos sabem que eu gosto sempre de ficar acompanhando os versículos, porque é bom, né? Porque não vem da minha boca, vem da palavra de Deus. E aí, veja bem, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, olha, Salomão determinou edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Veja, Salomão, ele teve esse propósito, né? Salomão foi uma pessoa separada, né? Especificamente para construir esse templo, né? Ele foi uma pessoa, até Davi, ele quis fazer essa construção, mas o Senhor, ele separou a Salomão para fazer essa obra, né? Especificamente a Salomão. E eu acho interessante que ele fala aqui que ele estava fazendo 2 obras, na verdade. Uma obra que foi a obra do Senhor, e a outra obra que era a obra da sua própria casa. Guarda essa informação aí, tá certo, irmãos? E quando a gente vai mais na frente, nesse mesmo capítulo 2, vai mostrar as coisas que Salomão, ele exigiu para que fizesse a obra do Senhor. Essas construções, né? E aí mostra aqui, olha, veja bem. Estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-la, para queimar incenso aromático perante Ele, apresentar continuamente o pão da proposição e oferecer holocaustos de manhã e da tarde nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor, nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. A casa que estou para edificar há de ser grande, e algumas outras traduções falam de ser magnífica. Ele não sonhou com poucas coisas para o Senhor, sabe? E às vezes a gente é muito assim, para as coisas que são espirituais, a gente sonha pequeno. E Salomão, ele não foi assim. Salomão, ele não foi assim, ele queria algo grande, porque ele sabia do tamanho do seu Deus, ele sabia do poder do seu Deus, ele sabia da importância do seu Deus na vida dele, e sabia que ele não podia dar migalhas ao Senhor.
sabia que ele não podia dar qualquer coisa ao Senhor. Era magnífica a obra do Senhor, era grande a obra do Senhor. E que a gente possa ter esse entendimento no nosso coração, quando o Senhor nos mandar fazer algo, que a gente possa fazer de forma grande, que a gente possa fazer de forma magnífica, que a gente possa usar aquilo, tudo aquilo que a gente pode e até o que a gente não pode, para estar fazendo a vontade do Senhor. Que a gente possa se sacrificar um pouquinho, né? Porque a gente se sacrifica com tantas coisas. A gente se sacrifica muitas vezes para a família, a gente se sacrifica muitas vezes para o trabalho, né? Eu digo por mim, muitas vezes eu viro à noite trabalhando. Muitas vezes eu viro à noite, às vezes eu acordo cedo, vou dormir tarde, e é uma agonia, é uma agonia. A mãe sabe, tá lá em casa, ela sabe, né? E às vezes a gente não faz isso para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor, não, deixa. Hoje eu não vou, eu estou cansado, eu estou seco, eu não consegui fazer, eu talvez dê para eu ir, mas eu não me programo, né? Mas que a gente possa entender, né, que existe um propósito para tudo aquilo que o Senhor manda você fazer. E se Ele manda você fazer, é para você fazer, e é para obedecer, e é para fazer o melhor. Se você não faz o melhor, você não está adorando o seu Deus como Ele merece, como Ele é digno. Amém? Que nós possamos nos entregar ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala um pouquinho mais lá na frente, né? Ela fala que ali Salomão, ele pede, né, para que sejam levantados homens capacitados, pessoas capacitadas para fazer. E ele vai buscar, né, cedro do Líbano, coisas que são lá de longe. Ele pega ouro, prata, tudo aquilo que tinha de melhor para o Senhor. E sabe o que eu acho interessante? É que nesse capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, ele fala de toda a parte da construção da obra do Senhor. Mas você não vê um versículo de Salomão fazendo a coisa para ele. Lembra que eram duas obras, né? Era a obra da sua própria casa e era a obra do Senhor. Era a construção do templo, da casa do Senhor. E você não vê Salomão em momento nenhum preocupado com a sua própria casa. Ele estava preocupado em fazer o melhor para Deus. Ele sabia que o resto vinha. E às vezes a gente é muito assim, sabe? A gente se preocupa muito com a nossa casa. E quando eu digo casa, não é só a casa, a moradia, não. É com as coisas que são minhas. Aquilo que eu digo que é meu. Isso eu faço muito. Eu me preocupo, faço planos, que eu passo 2, 3 anos me planejando para isso. Mas para o Senhor, sempre falta um pouquinho. E, pastor... sabe? E às vezes a gente fica assim, deixa, porque é para Deus. Deixa, porque é para Deus. Ele entende o meu coração, Ele entende o seu coração, mas Ele te criou. Se Ele te deu condições, é para você fazer. Se Ele te deu boca, é para você falar. Se Ele te deu ouvido, é para você ouvir a voz dEle, não para ficar se perdendo. Não se perca. Não se perca. Existem pessoas que estão longe, mas o Senhor quer perto. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer perto. Eu não estava programada, irmãos, para falar sobre isso, mas eu vou falar, porque o Senhor, Ele manda. E quando o Senhor manda, a gente tem que fazer a vontade dEle. E sobre fazer o melhor para o Senhor, eu queria trazer 2 passagens para os irmãos. A primeira, eu peço para que os irmãos abram aí a Bíblia em Lucas capítulo 21. São 2 passagens bastante conhecidas que provavelmente você já deve ter ouvido falar dela. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, olha, oferta da viúva. Olhando, viu os ricos depositarem as suas ofertas na arca do tesouro,
E viu também uma viúva pobre depositar-lhe 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva depositou mais que todos, porque todos aqueles que deram como ofertas daquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que possuía para o seu sustento. Sabe o que isso quer dizer? Vai muito além do valor, sabe? Vai muito além da moeda em si, da oferta em si. Mas eu pergunto, se o Senhor fosse contemplar hoje o louvor que nós demos na casa do Senhor, você que está aí na sua casa, hoje, será que Ele ia fazer esse elogio que Ele fez para essa viúva? Para mim? Para Lívia? Para você? Será? Será? Porque às vezes a gente olha para os lados, existem pessoas que estão dando sacos de dinheiro e a gente fica comparando, fala: Deus, eu só tenho 2 moedas. Eu canto desafinado, Deus. Eu sou bem desritimada, não sei nem bater palma, né? Mas olhe, se é tudo que Deus te deu, entrega para Ele. Aquela mulher, né? Eu fui olhar a moedinha que ela deu e ela deu 2 leptons. E vocês sabem quanto vale um lepton? Um lepton vale 1/5 de 1 centavo. Veja quanto valia, né? Na de hoje, né? Então, era 1/5 de 1 centavo. Se a gente for olhar, né, nos nossos olhos humanos, ela não deu nada para o Senhor. Mas para Jesus, o que ela deu foi tudo. O que ela deu foi tudo. E o que edificou a obra do Senhor foi aquele pouquinho que ela deu. Porque ela deu de todo o seu coração. Pare de ficar olhando para o lado e dizer: mas Deus, eu só tenho 2 leptons para dar. Porque o Senhor, Ele está te chamando para fazer a obra. E por que você ainda está parado? Porque você ainda está parada? Porque Ele te chamou. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqueles que davam sacos de dinheiro davam sobras do tempo dele, davam sobras do dinheiro deles. Pare de ficar fazendo isso. Pare de ficar dando sobra do seu tempo. Pare de ficar dando sobra do seu dinheiro. Pare de ficar dando sobra das suas forças. Pare de ficar dando sobra do seu amor para Deus. Você tem que orar. Ele te chama para orar e é para você fazer. Aleluias. Irmãos, olha, eu não estava planejando falar isso não, mas vamos lá. Segunda passagem, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 15. Aleluia. Fala da parábola dos talentos. Também é outra que os irmãos conhecem, não conhecem? Com certeza, já viram no IBD, já viram. Os irmãos que estão visitando, não sei, né? Mas aí os irmãos vão conhecer agora, tá certo? Essa é uma parábola que Jesus deu sobre 3 servos, tá bom? O seu Senhor, Ele confiou aos seus servos as suas riquezas, porque Ele ia para longe. E aí Ele deu para um dos seus servos 5 talentos. Para o outro servo, Ele deu 2 talentos. E para o outro servo, Ele deu 1 talento, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando o seu Senhor voltou, né? Aquele que tinha 5 talentos, ele conseguiu multiplicar aqueles talentos para 10, né? Aquele, né, que recebeu 5, conseguiu dobrar o seu dinheiro. Quem recebeu 2, conseguiu dobrar também. Recebeu, né? Quando o Senhor voltou, ele conseguiu 4 talentos para o seu Senhor. E aquele que recebeu 1, ele ficou com medo. Ele enterrou o seu talento debaixo né? Enterrou, debaixo da terra. Claro, né? Ele enterrou, escondeu o seu talento. E ali, quando o Senhor voltou, ele não conseguiu multiplicar absolutamente nada. Ele só tinha 1 talento. E
o que essa passagem ela nos mostra, né? A primeira coisa que eu me perguntei é por que essa pessoa que tinha um talento, né? Por que essa pessoa que tinha um talento, ela guardou o seu talento? E aí eu vou de novo. Sabe quanto valia um talento? Eu pesquisei aqui. É $79.000. Um talento. Então, as pessoas acham que é porque um talento é pouco, né? É não. Ele tinha muito dinheiro, era o equivalente a 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Então, aquele senhor, ele não foi ruim com aquele servo que só tinha um talento, não. Ele foi bom, generoso, né? Agora eu fiquei pensando, por que aquele senhor, ele não fez nada, né? Ele só enterrou. Talvez aquele servo, ele não esperasse a volta do seu senhor, né? E às vezes você deixa, né, as coisas de Deus para depois, porque você não está esperando a volta de Deus. Mas eu posso te dizer, com toda a minha convicção, eu creio que o Senhor pode voltar até o final desse culto. Eu creio que o Senhor pode voltar até a próxima semana. Eu creio que o Senhor pode voltar daqui a um ano. Eu creio que daqui a pouco, antes mesmo de eu terminar essa pregação, o Senhor pode voltar. Então para de ficar escondendo o teu talento, porque você acha que o Senhor não vai voltar quando você quiser. Porque, na verdade, a palavra do Senhor diz que ninguém sabe a hora que o Senhor vai voltar. E você tem que estar preparado, preparada. O Senhor te deu talento. O Senhor te deu a salvação, o Senhor te deu graça, o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu força, o Senhor te deu a tua boca, o Senhor te deu a tua saúde, a tua vida, a tua casa, tudo que você tem é do Senhor. E você tem que multiplicar, tem que dar frutos. Não esconda o seu talento embaixo da terra. Para de zona de conforto. Vamos trabalhar para a obra do Senhor. Aleluia. A nossa igreja é a Igreja Batista Maranata. Maranata é hora vem o Senhor Jesus. Todo dia a gente tem que clamar por isso. O Senhor vai voltar. O nosso Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai falar o que? Lívia, o que foi que você fez para a minha obra? Aleluias. Não esconda o seu talento. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Existem pessoas que já fizeram parte do dia a dia da igreja, mas por algum motivo se afastaram. Mas saiba, não enterre o seu talento. Você sabe tantos dons que Deus te deu. Você sabe tantas experiências que você já teve com o Senhor. Você já sabe quantas coisas você viveu na obra do Senhor que você falava, eu nunca mais quero sair da presença de Deus. Lembra daquele dia. Aleluia. Desenterra teu talento. Deus te deu muitas coisas. Talvez ele olhou para o lado e ele achou bem injusto, né? Porque ele viu aquele que tinha 5 talentos, multiplica isso, 79.000 por 5, é muito dinheiro, né? E aí ele falou, esse senhor, ele tem filhos preferidos? Não, para com isso. Deus não tem filho preferido, não, é todo mundo filho dele aqui. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a todos que estão aqui. Desde aqui o pastor dos casos até aquele irmão que está lá no último banco. Todos vocês são amados da mesma maneira ao Senhor. Pelo Senhor. Ele te ama completamente e infinitamente. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Não se esqueça do Senhor. Ele vai voltar. Amém? E eu fico pensando, né, que aquele servo, naquele momento, ele queria
se justificar. E quando ele se justifica, eu acho engraçado, porque ele não fala assim: não, Senhor, eu fiquei com medo, né? Não, Senhor, eu não fiz nada com aquele talento, porque eu pensava que o Senhor ia vir daqui a 1 ano, aí eu estava pensando em planejar daqui a 6 meses, né? Porque às vezes acontece, a gente fica pensando assim, né? Daqui a 6 meses eu faço. Quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, quando eu tiver filho, depois que os meus filhos estiverem adultos, aí depois, não, deixa eles saírem de casa. E assim a gente vai protelando, né? E vai esconder os nossos talentos na obra do Senhor. Mas saiba, né? Saiba que o Senhor quer que você venha para os caminhos dele, é para hoje. Aleluia! O Senhor quer que você volte para o trabalho do Senhor, para o trabalho na obra do Senhor, é para hoje. Ai, Lívia, mas tem coronavírus. Eu sei. Quem mais sabe sou eu, que tem coronavírus. Mas existem coisas que você pode fazer dentro da sua casa. Você pode louvar ao Senhor todo o seu coração lá na sua casa. Você pode falar do amor de Deus para os seus parentes. Você pode fazer a obra do Senhor. Até no celular que o pastor está fazendo. Até aí. Então, vamos lá. Desenterra teu talento. Para de dar desculpa para Jesus. Para de dar desculpa. Que o Senhor, Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Eu sei que muita gente fala isso, mas é porque é verdade. O Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. Se você crê, Ele vai fazer. Se você não crê, não posso fazer nada. Aí quem perde é a sua pessoa. Mas o Senhor tem grandes coisas para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu emprego, para a tua saúde, para tudo. Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar. Aleluia. Né? Vamos parar de dar um pouquinho de desculpa para o Senhor. Que o Senhor, Ele quer multiplicar os teus talentos. Eu vou dizer isso. Eu nunca falei assim, nunca falei. Mas eu vou falar. Antes de eu me converter a Cristo, eu falava para mim que eu não tinha nenhuma condição de fazer absolutamente nada. Eu estou sendo sincera para os irmãos. Eu falei para Deus: eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Eu falei. Mas como eu me arrependo disso? Porque quando eu me converti ao Senhor, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, o Senhor trouxe amigos, o Senhor trouxe parentes, o Senhor trouxe família, o Senhor trouxe pessoas para me ajudar espiritualmente. E quantas coisas eu aprendi na obra do Senhor. E eu digo porque eu era uma jovem, eu já falei isso para um grupo do jovem, eu era jovem que falava assim: mas fazer a obra do Senhor, esse negócio de ir para a igreja é perda de tempo. Esses crentes é tudo besta. Eu falo assim mesmo. Esses crentes é tudo besta, sabe nem o que nada da vida. E eu falava assim: eu vou curtir minha vida do jeito que eu quero. E aí, quando eu tiver bem velhinha, doente, aí eu aceito a Jesus. É misericórdia. Oh Deus, ainda bem que o Senhor não ouve não leva em consideração essas coisas que a gente fala na ignorância. Mas se você soubesse como é bom e prazeroso fazer a obra do Senhor, você já estava há muito tempo. Porque você nunca perde na obra do Senhor. Você não perde tempo, não, indo para a casa do Senhor. Você não perde tempo, não, apoiando os trabalhos. Você não perde tempo, não, dobrando seu joelho e orando. Você ganha alegria. Aquela alegria que sai de todo o entendimento. Os frutos do Espírito você multiplica a cada dia. Sabe aquela agonia que você sempre tem? Você fala: Deus, eu errei de novo nisso. De novo. Amém. Começa a trabalhar isso na tua vida. Isso também é uma obra do Senhor. A transformação diária é uma obra do Senhor nas nossas vidas. Amém? E o Senhor te deu essa oportunidade de buscar Ele. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça disso. Tudo é uma grande obra para o Senhor. Se você tem um talento, amém por isso. Se você tem 5 talentos, amém por isso.
Se você tem 2 leptons, amém, por isso, faça a obra do Senhor com alegria, como Salomão fez. Amém? Amém, aleluia. E, meu Deus, eu vou terminar daqui a pouquinho, tá certo? Mas eu só queria falar para os irmãos, né? Que experiência que Salomão teve. Voltando para Salomão, né? Voltei. Voltando para Salomão, que experiência aquele povo teve, que o povo todo de Israel teve, por causa da atitude de Salomão, que ele disse assim: eu vou tomar decisão e vou fazer a obra do Senhor. Vou fazer o que Deus me mandou. Vou fazer. E ele começou a fazer, chamou todo mundo para fazer, pegou tudo o que tinha de melhor, fez tudo mais. Quando ele terminou a obra, ele não descansou, ele louvou o Senhor. E aí ele convocou todo Israel. E eles foram fazer um culto. Sabe quantos dias durou o culto, gente? 7 dias. E ainda foi prorrogado para mais 7 dias. Veja, 7 dias na presença de Deus. E às vezes a gente, por 2 horas, a gente fica: ai meu Deus, cadê a coxinha? Ai meu Deus, daqui a pouco, ai meu Deus, Lívia, pelo amor de Deus, pode falar? 7 dias na presença do Senhor, cultuando, e mais 7 dias, porque eles acharam pouco. E a palavra do Senhor diz que a presença de Deus era tão grande naquele povo, naquela hora, naquela oração, era tão forte a presença de Deus, que os sacerdotes, eles não conseguiram entrar no templo. Que as pessoas, elas ficavam prostradas, elas não conseguiam nem ficar de pé. Eu creio que isso aconteceu. Eu creio. Isso não é uma história não, de carochinha não. Isso é a verdade, porque é a palavra de Deus. Aleluias. Isso quer dizer que quando a gente se dedica à obra do Senhor e dá o nosso melhor, o Senhor, Ele se faz presente e Ele te dá experiências que você nunca nem imaginou. Aleluia. Ele nos dá experiências que a gente nunca imaginou. Ele nos surpreende. E mais ainda, viu? Depois dos dias das festas todinhas, Salomão teve uma surpresa de Deus. Lembra daquele versículo que a gente falou lá no início, que todo mundo falou comigo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, converter os seus maus caminhos. Vocês acham que Deus falou assim na hora? Foi na festa? Não foi não. Foi quando Salomão acabou toda a festa e ele simplesmente estava só. Existem experiências que Deus vai te dar na frente das pessoas, no meio da igreja, mas existem experiências que Deus vai te dar no secreto. Aleluia. Eu não sei, né? Eu não sei se a resposta da tua oração Deus vai falar no culto ou se Deus vai falar no secreto. Mas eu vou reforçar para os irmãos lembrar, né? O Senhor, Ele ouve as orações daquele que se dedica à obra do Senhor, daquele que coloca o Senhor como prioridade em seu coração. O Senhor, Ele atende. Não sei se vai ser no oculto ou se vai ser à vista, mas pode ter certeza, porque o Senhor é fiel. E eu creio na palavra dEle quando Ele diz que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você precisa tomar uma atitude. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Glória a Deus. É interessante como Deus, Ele muda. Às vezes fazemos os nossos planos e a Bíblia diz que do Senhor vem a resposta. A missionária Kézia, quando ela leu o texto inicial, né, Salmos 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Que coisa grandiosa, né? Tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. A Bíblia, ela sempre nos manda fazer tudo para o Senhor, até trabalhar para os nossos senhores da terra. A Bíblia diz que nós devemos servi-lo como se estivéssemos servindo ao Senhor. E nessa manhã estávamos aqui
e falando sobre essa bondade de Deus, essa misericórdia. E eu estava em casa essa semana também dizendo isso. Estava conversando com a missionária Kézia e estava dizendo assim: como Deus ele é bom, e a sua bondade ela é tão grande, mas tão grande, que nos constrange, e que se você começar a olhar para o amor de Deus, você fica com vergonha de você mesmo. Quando nós olhamos a humanidade, você percebe que nós sempre colocamos Deus em segundo lugar nas nossas vidas. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vamos fazer algo para o Senhor, eu fico imaginando assim, a missionária, a nossa diaconisa Lívia pregando, e eu estava pensando, imagine quando nós vamos ofertar a casa do Senhor, nós sempre travamos o nosso coração e fechamos um pouco o nosso bolso, né? Mas quando chegamos no shopping, gastamos assim tão rápido com lanches que nem traz benefício ao seu corpo, à sua saúde. Imagine que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, antes de terminarmos o capítulo, parece que a gente já fica impaciente, já vem o sono, vem o cansaço. Você percebe que muita gente tem essa dificuldade, mas você percebe que as pessoas elas passam 2 horas, 3 horas e às vezes vão dormir até tarde, presas à rede social. Você percebe que nós temos uma dificuldade, alguns têm a dificuldade de passar 10 minutos de joelho, até mesmo na igreja. As pessoas elas não conseguem orar, às vezes nem sentar. Mas você percebe como as pessoas elas conseguem ali escutar uma resenha de um time, e ela consegue conversar sobre aquela resenha, sobre o time que ela torce. Você percebe que como é difícil a gente priorizar Deus nas nossas vidas, e a gente sempre tem uma desculpa para vir à casa do Senhor, e até mesmo para adorar o Senhor dentro da nossa casa e fazer a vontade dEle. Você percebe como é difícil você vir para a igreja, você reclama, você diz que tem que ter um carro, você diz que tem que ter um transporte, que tem que ter algo, porque você é uma pessoa que mora muito distante. Mas você percebe quando você quer lutar pela sua estética, você anda 10 vezes mais e acorda muito mais cedo para você cuidar da sua própria saúde, mas Deus sempre está em segundo lugar. Por isso que esse amor ele nos constrange. Talvez você diga assim: pastor, é muito fácil para o senhor tem um carro, vai para casa, para vir para casa. Ô meu irmão, você não sabe o que nós já passamos para ir para a casa de Deus. Você não sabe o que é estar com 2 meninos às vezes no braço, e você andar daqui como se mais ou menos em cruz, subindo ladeira, descendo ladeira para poder dirigir uma obra, e quando terminar você voltar tudo isso novamente debaixo de chuva, com aquele guarda-chuva que muitas vezes abria, e às vezes o irmão passando por você assim e nem lhe dava carona. Eu me lembro de um dia que a gente foi fazer um culto lá dentro de um sítio. A missionária Kézia com um buchão desse tamanho já, com Gabi. E quando tinha um local que era para passar, que era um toco de pé de coco, era ponte. Aí foi com a gente um diácono e a esposa dele.
E de repente Kézia com aquele buchão quase, já com uns 7 meses, passa a Kézia num tronco que parecia que estava passando numa ponte bem larga. E a irmã chegou assim e disse: eu não passo aí não, que eu vou ficar com medo. Aí o diácono disse: meu Deus do céu, como é que a irmã passa com um buchão desse tamanho e tu sem bucho nenhum, mulher, tu não quer passar aí? Você não sabe o que muitas vezes sair de um canto do culto, e você, quando for pregar um caminho, um lugar tão perigoso, uma obra que a gente dirigiu, que chegava as pessoas e diziam assim: olha, vai por aquela rua ali, porque ali tem gente que já está esperando vocês para aceitar, para assaltar. Quando falamos com propriedade, já passamos por diversas experiências. Eu me lembro de um dia, estávamos morando em um vão de um quadrado de 2 vãos, eu e ela, no fundo do quintal. Aí moramos já no fundo da igreja sede em Olinda, já moramos no fundo de um sítio, já moramos aqui atrás. E aí, quando foi um certo dia, eu querendo fazer a nossa casa lá em Olinda, aí comprei 2 milheiros de tijolos para iniciar, comprei cimento, comprei algumas coisas. Aí a igreja sede estava fazendo aquela escadaria, e o pastor orando, o pastor José orando, e chegava assim para mim e dizia: varão, vamos orar para Deus mandar pessoas para ajudar a obra, materiais. E eu: vamos, pastor, vamos orar. E muitas vezes terminava o culto, a gente ficava até meia-noite. Eu me lembro de uma época que a gente dormiu debaixo da mesa de dentro da igreja, porque a gente ficou até tarde orando e não tinha condição da gente mais passar, porque já era madrugada, e no outro dia se acordar cedo para ir para casa e ir trabalhar, feliz da vida, porque eu dormi debaixo da mesa da igreja. Aí eu estava na frente de casa, estava lá os 2 milheiros de tijolo. Aí eu cheguei para Kézia e disse: Kézia, eu vou doar esse tijolo. Imagine, você não ter e dar o que você não tem. E ela disse: quem sabe é você. E eu disse: vou doar para a igreja. Aí fui lá, peguei o carro, aluguei um carro, tombei os 2 milheiros de tijolos sozinho, cheguei na frente da igreja e doei. A família, sem entender o reino espiritual, imagina o que eu escutei: rapaz, o pastor está lá na casa dele, tu ainda vai construir a tua. Como é que tu faz isso? Ajudasse dinheiro para comprar material, nem dinheiro tu tem agora para comprar, para repor. Mas irmãos, a semente da fé que plantamos lá atrás, colhemos hoje, estamos colhendo, porque dele pertence a terra e toda a sua plenitude. Quando fazemos algo com fé na casa do Senhor, quando nós não olhamos sacrifício para o Senhor, quando vamos à casa do Senhor orar, buscar a presença de Deus, amados, Deus ele contempla o nosso coração e faz coisas grandiosas e poderosas na sua vida. Eu estava conversando essa semana e estava dizendo, antigamente, quando a gente fazia uma vigília, culto de oração, os irmãos iam para orar, para buscar o batismo do Espírito Santo, para escutar Deus falar, para sentir a presença de Deus. Hoje não. Quem é que vai para a oração? Quem é que vai pregar na oração? Qual é o cantor que está na oração? Qual é o pregador que está na oração? Irmãos, a gente vem para a casa do Senhor para buscar Deus, para exaltar o nome do Senhor, para sentir a presença dEle, para glorificar o nome dEle, para viver experiências que são experiências que nada neste mundo pode se comparar ao que Deus tem para mim e para você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que
as aflições deste mundo não se comparam à glória que tem preparado para nós. A essência é outra. Nós não devemos vir porque o templo tem um porcelanato, porque o templo tem bancos novos. Não, irmão. Quando eu fui para a África, a gente passava fuso horário, foi muito diferente daqui. A gente sofreu no início, e eu me lembro que a gente ficava de manhã até 1h da tarde nos cultos. Aí íamos para o local de apoio, comíamos, mas a presença de Deus era tão grande que a gente passava a tarde todinha orando no pátio onde a gente ficava. Aí a gente voltava, ia para o congresso de cura, ficava até 11h da noite, e quando ficava até 11h da noite a gente voltava. A presença de Deus era tão maravilhosa, tão gloriosa, que a gente passava a noite buscando a Deus, orando, intercedendo, e era aquela coisa constante assim. Eu disse: meu Deus do céu, imagine como vai ser o céu. Mas isso não acontece só lá não, acontece aqui. Sabe quando isso pode acontecer? Quando você abrir o seu coração, quando você rasgar a sua alma na presença do Senhor, e quando você olhar unicamente para o alvo, que é Jesus de Nazaré. E às vezes nós temos a mania de sair da igreja porque o irmão me magoou, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Irmão, quem fez foi o irmão, não foi Jesus não. A obra é do Senhor, a casa é do Senhor. O irmão, Deus vai tratar ele. Daqui a pouco ele lhe pede perdão, e se ele não lhe pedir perdão, ele vai colher aquilo que ele plantou. Mas no tempo de Deus e no momento de Deus. E quando é daqui a pouco, está todo mundo unido, porque Deus, ele coloca esse amor no nosso coração. Quando Esdras, quando Salomão, como Neemias e tantos outros que levantaram a obra do Senhor, sempre trouxe uma restauração econômica, uma restauração espiritual, e trouxe uma restauração moral. A Bíblia diz, igreja: busca o Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E eu quero só complementar. Quando Lívia falou que este capítulo 6 motiva ela, você percebe que nas crises, parece que o povo de Deus é o que mais reclama, e o mais que murmura, e o mais que tem medo. A gente está aqui: Deus é o Deus do impossível, não há Deus maior, Deus faz isso, faz aquilo. Quando a coisa coxa um pouquinho, você já está reclamando, está com medo, está triste. Amado, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a palavra, ela tem poder. Declare bênção sobre a sua vida, declare bênção sobre a vida da sua família, declare bênção em nome de Jesus, porque você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Que aplique Deus estas palavras em nossos corações, começando com o meu, para que a gente possa entender que tudo pertence a Deus. O ar que respiramos pertence ao Senhor, as estrelas pertencem ao Senhor, o sol e a lua pertencem ao Senhor, a tua vida pertence ao Senhor.
Se o Senhor quiser apagar, Ele apaga. Se Ele quiser acender, Ele acende. Se Ele quiser abrir a cova, Ele abre. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Se Ele quiser colocar no monturo, Ele coloca. Se Ele quiser colocar na cadeira de príncipe, Ele coloca, porque Ele é Deus, igreja. Nós temos um Deus que é poderoso, é maravilhoso e que Ele quer lhe abençoar. Tudo passa. Pode ter certeza. A gente não está dizendo que você não tem que fazer uma faculdade, que você não tem que trabalhar, que você não tem que se esforçar, que você tem que... Não, de forma nenhuma. As bênçãos vêm. Temos que fazer a nossa parte também. Aí é como ela falou, a ação. Nós temos que agir. Tanto no reino espiritual como no reino material. E quanto mais que agimos no reino espiritual, Deus nos abençoa no reino material. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Eu não sei se entre nós há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E se tiver nesta noite, queremos orar pela sua vida nesta noite. E o seu nome será escrito no livro da vida. Sabe o que é interessante? Quando nós, só para encerrarmos, quero deixar só uma palavra. Os irmãos sabem que eu não sou muito de estar dizendo profético, tal, essas coisas todas, né? Mas eu quero deixar uma palavra profética para você nesta noite. Num versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 28, uma passagem bastante conhecida. Capítulo 28, versículos 1, bastante conhecida. Você quer ser abençoado por Deus? Veja a condição. Eu estou com a linguagem da NVI. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. É interessante que na linguagem corrigida, ela diz assim: a bênção do Senhor virá a ti. Você não vai atrás dela, ela é que vem a você. Mas se você estiver debaixo da obediência de Deus. Amém, igreja? Terça-feira, culto de estudo bíblico. Quarta-feira, ciclo de oração à tarde. Quinta-feira, culto da unção, de oração, tá uma bênção. Nesse domingo que vem, nós iremos fazer aqui uma consagração no domingo de 7 às 9, com toda a liderança e com todo o ministério da igreja local. Convido toda a liderança e todo o ministério local. Amém, igreja? Toda a liderança e todo o ministério local. E a de 10, a gente teve um problema com a internet esses dias agora. O pessoal vai vir, é um problema técnico mesmo. O pessoal vai vir. Nosso Cássio conseguiu resetar hoje. Eu não sei se ela segurou até o fim, mais ou menos, né? Aí o pessoal está vindo segunda-feira trocar o roteador aqui, tudinho, para a gente melhorar. Sexta-feira a gente teve o estudo para casais de 8 horas e terminou não fazendo porque estava travando muito, né? E os irmãos estão travando, está atrapalhando. Aí a gente teve que encerrar. Mas se assim Deus permitir, a gente vai estar aí fazendo sexta-feira às 8 horas da noite, às 20 horas da noite. Os irmãos vão lá no Instagram ou no Face da igreja e a gente vai estar fazendo esse momento com os casais da igreja. E à noite, nosso culto de celebração. Amém? Amém, igreja? Amém? Amém.
Senhor nosso Deus, te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, pela vida dos teus filhos. Ó Deus, que a palavra de exortação, ó Deus, eles recebam com alegria, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que exorta aquele que ama, ó Deus, que chama a atenção daqueles que amam, para que eles possam entender o teu propósito e a tua vontade, Senhor, na vida de cada um de uma forma maravilhosa. Abençoa os teus filhos, Senhor, de uma forma muito especial, e que o seu nome seja glorificado. Abençoa aqueles que estão na transmissão, ó Pai, que esta semana seja uma semana abençoadíssima, uma semana de vitória, Senhor, para a glória e para o teu louvor, Senhor. Que o seu nome venha a ser glorificado e venha a ser exaltado na beleza da sua poderosa e da sua majestosa santidade, Senhor. Ajuda os teus filhos, ó Deus, naquilo que eles precisam, naquilo que eles necessitam, e que eles possam viver a tua providência, Pai, para a honra, a glória e para o louvor do teu santo nome. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.